Praça da Liberdade. A praça foi implantada sobre uma colina, tendo como finalidade a valorização do poder civil. As edificações dessa praça foram concebidas de acordo com as tendências arquitetônicas da época, estilo eclético com elementos arquitetônicos neoclássicos. A planta simétrica e seu eixo levam ao Palácio da Liberdade, principal prédio da época devido a seu uso como sede do governo de Minas Gerais. O paisagismo foi pensado para destacar a monumentalidade e a simetria. Palácio da Liberdade. Sede histórica do governo de Minas Gerais e antiga residência dos governadores do estado, o palácio foi construído em estilo eclético com influências neoclássicas. Sua fachada está voltada para o eixo principal da Praça da Liberdade e está implantado no meio de um quarteirão inteiro devido à sua importância na época. O prédio nos dá a ideia de 4 volumes. Um central, destacado à frente dos outros, um que fica atrás deste e outros 2 de forma circular nas laterais, formando uma fachada monumental e simétrica. Em todo o seu volume encontramos frisos, cornichas decoradas e arcos plenos nas esquadrias. Seu frontão é ricamente decorado e não apresenta mais forma triangular. Presença de cachorros nas sacadas e colunas. Internamente também encontramos elementos decorativos ecléticos, como os frontões e colunas com funções decorativas e forros neo-renascentistas. Encontramos também a escada e pisos em estilo Art Nouveau. Secretaria de Estado da Segurança Pública, atual sede do Centro Cultural do Banco do Brasil. De estilo eclético, já apresenta fortes influências neoclássicas e Art Deco. O prédio foi inaugurado em 1930 para sediar a Secretaria de Segurança e Assistência Pública e recentemente foi restaurado e adaptado para abrigar o Centro Cultural do Banco do Brasil. O prédio é composto de 3 partes bem destacadas, base, corpo e coroamento, e tem menos ornamentações se comparado a outros prédios ecléticos. Essas características já são influência do Art Deco. Apresenta frisos, colunas jônicas, cornichas decoradas, esquadrias com arco pleno e falsos frontões. Todos esses elementos são organizados a formar uma fachada simétrica e imponente. Internamente também encontramos elementos de estrutura usados como decorativos, como frontões, colunas e óculos. Apresenta escadaria e vitrais Art Nouveau. Secretaria da Aviação, atual Museu do Homem Brasileiro. Exemplo típico da arquitetura eclética com predominância neoclássica, característica do início do século XX. Erguida em 1911, seus elementos construtivos e decorativos têm inspiração na Grécia Antiga ou no Renascimento. Monumental, suas colunas e frisos são organizados a destacar sua verticalidade. Apresenta pórtico colunado, sacadas circulares, óculos com grade de ferro com motivos florais, Art Nouveau, frontões circulares, falsos frontões nas janelas do 3º andar, cachorros e outros excessos de elementos decorativos. Marca a esquina de onde está implantado. Secretaria da Fazenda, atual Memorial Minas Vale. Localizado na esquina da Alameda da Educação com a Rua Gonçalves Dias, ao lado do Museu das Minas e do Metal, a construção monumental no estilo eclético foi inaugurada juntamente com a nova capital em 1897. É ricamente decorado com frisos e colunas, frontão triangular e falsos frontões nas janelas do 2º pavimento e arcos plenos nas do 1º pavimento. Cornija decorada, existe um certo escalonamento e total simetria desses elementos da fachada. Internamente, tem os mesmos excessos de decoração com todos esses elementos usados como decoração. Escada Art Nouveau. Secretaria da Educação, atual Museu das Minas. De arquitetura eclética, exibe linhas e simetrias que se remetem à França do Segundo Império, a de Napoleão Bonaparte. É um edifício ícone da primeira identidade arquitetural da cidade. O prédio começou a ser construído em outubro de 1895 com o objetivo de abrigar a Secretaria do Interior e posteriormente sediou a Secretaria de Educação. Porte monumental marca a esquina onde está implantado. Destaque para o pórtico de 2 pavimentos e frontão circular.
excesso no uso de frisos, colunas coríntias e falsos frontões. Apresenta sacada em ferro. Em seu interior, há materiais nobres importados da Europa, com destaque para os vitrais e a escadaria de ferro fundido alemã em estilo Art Nouveau. Pisos de parquet geometrizados, papéis de parede com motivos florais e forros de madeira nobre e com caixões de ferro, uso do revivalismo. Avenida Afonso Pena, Avenida João Pinheiro e imediações. Nas avenidas Afonso Pena e João Pinheiro e em suas imediações, encontramos o maior acervo de prédios em estilo eclético de Belo Horizonte. Nela se encontram os seguintes edifícios: Edifício do Psyu, posto de serviço integrado urbano. O edifício foi todo projetado em estilo eclético, mas em 1930 perdeu seu frontão decorado com um relevo, representado por um trabalhador agrícola e uma camponesa trabalhando num campo, cercado por uma profusão de cachos de uva. Em 1941, foi acrescentado mais um andar sem alterar suas linhas originais. O prédio marca a esquina do quarteirão onde está localizado e está disposto de forma simétrica. Um frontão central, decorado e não triangular, marca o eixo do edifício. Nas laterais, 4 frontões triangulares e decorativos, 2 em cada lado, também formam um segundo eixo de simetria, se observarmos apenas as fachadas. Colunas, cornijas e outros adornos compõem a decoração da fachada eclética do Psyu. Ele ainda apresenta gradis de ferro no estilo Art Nouveau. Sede mineira do Banco do Brasil, Centro de Arte Contemporânea e Fotografia. Inaugurado em 1925 para abrigar a sede mineira do Banco do Brasil, possui estilo eclético com imponentes colunas coríntias que lembram os mais suntuosos palácios romanos. Não marca a esquina, mas possui frisos, colunas, sacadas com parapeito em ferro, cachorros, cornija decorada e falsos frontão na portada. Tribunal de Justiça. Uma das mais imponentes construções ecléticas sob influência neoclássica em BH. Construído entre os anos de 1909 e 1913, possui alegorias da justiça romana em estuque, compondo a decoração da fachada no entablamento. Apresenta ainda pórtico colunado, cobertura em forma de abóbada, frisos e colunas compondo a fachada simétrica. Conservatório da Universidade Federal de Minas Gerais. Construção eclética, iniciada em 1905, o projeto da fachada foi claramente inspirado no Petit Trianon de Versalhes. Fachada de simetria sóbria e proporções harmônicas, mas com os excessos decorativos ecléticos. Museu Mineiro. Retrato da arquitetura que deu início à cidade de Belo Horizonte é um exemplo de estilo eclético com elementos neoclássicos. Apesar de ter fachada simétrica, o eixo de simetria não contém a entrada principal do prédio, com todos os elementos neoclássicos. No Brasil, o Art Nouveau recebeu o nome de arte floral, influenciando a arquitetura e as artes gráficas. Como nossa industrialização ainda era muito pequena, o estilo acabou sendo utilizado principalmente para ostentar a riqueza das altas classes da sociedade, que gostavam de mostrar que estavam na moda. São Paulo, Manaus e Belém foram os principais polos de desenvolvimento desse estilo. O primeiro devido à riqueza dos fazendeiros de café e as outras duas devido ao próspero ciclo da borracha. Nestes dois lugares, os ornamentos representavam a natureza e o homem amazônico, assim como a arte marajoara. Nas outras cidades, percebemos a influência do estilo em elementos de ferro, como escadarias, por exemplo, e nos vitrais, muito usados em edifícios ecléticos e arte déco. Cine Teatro Brasil Valoret. Foi o primeiro prédio sob a influência do estilo Art Deco. Construído em 1932, o então Cine Brasil, projetado pelo arquiteto Alberto Burgel, é considerado um marco na arquitetura. O edifício de 7 andares inovou com a fachada em ângulos curvilíneo, além de 3 grandes vitrais com desenhos geométricos e 4 grandes lanternas em metal e vidro. As tradicionais portas pantográficas possibilitavam ao público admirar, mesmo da calçada, o hall de entrada do Cine Brasil. Edifício Capixaba.
Edifício de linhas retas e geometrizadas, possui claro escalonamento, uma base, um corpo e um coroamento. Tem ritmo nas aberturas e pouca ou quase nenhuma ornamentação, e tem revestimento em pó de pedra, um dos primeiros arranha-céus de BH. Centro do Chauffeur. O edifício valoriza a esquina onde está implantado com sua forma geometrizada e inspiração estética em navios. Possui um jogo de reentrância e saliência e vitrais de ferro. Prefeitura Municipal. Linhas cruas e secas, retas, cimento armado e ferro, ousadias de varandas avançando sem apoio e em balanço de concreto. Substituiu o telhado por terraços, tem revestimento em pó de pedra. Possui ritmo nas aberturas e é escalonado com sua base, corpo e coroamento bem definidos. Correios e telégrafos. Clara geometrização, volumes bem definidos, inspiração estéticas em navios. Fachada escalonada, coroada com a cobertura no terraço, revestido em pó de pedra. Edifício Chagas Dória. Construído em 1929, o prédio possui escalonamento e está implantado numa esquina. Tem linhas retas, ritmo nas aberturas e esquadrias de ferro. O coroamento tem quase uma forma de coroa. Conjunto urbano da Lagoa da Pampulha e adjacências. O conjunto urbano da Pampulha é um conjunto que abriga diversos ícones do modernismo brasileiro. Todo o conjunto foi tombado pelo IPHAN em 1997. É formado pela Igreja de São Francisco de Assis, pela Casa de Baile, pelo Yates Tênis Clube e pelo Cassino, que hoje é o atual Museu de Arte Moderna. Todos os edifícios foram projetados por Oscar Niemeyer, com paisagismo de Burle Marx, magníficos painéis de Cândido Portinari e esculturas de Cesiati. A Igreja de São Francisco de Assis. Construída em 1943, destaca-se como o primeiro monumento moderno a receber proteção federal. Construção barroca franciscana que notabiliza, entre outros elementos típicos, os azulejos portugueses, visto também com menos frequências em templos e conventos carmelitas. Os azulejos que ornam o interior e o exterior da construção se apresentam como um dos elementos que mais atribuem identidade à Igreja da Pampulha. A releitura dos azulejos foi feita por Cândido Portinari. A Casa do Baile. Prédio criado em 1940, planta de linhas sinuosas que remetem às curvas da mulher brasileira. Faz uso de colunas que contornam todo o volume circular, deixando planta e fachadas livres. Yates Tênis Clube. Construído em 1944, sua simetria se contrabalança ao lado oposto, com a rampa exterior que se conecta o jardim e o terraço. O uso do concreto aparente revela a verdade do material. Possui pano de vidro na fachada frontal e lateral. Os pilotis utilizados liberam sua planta e fachadas. O azulejo utilizado revela a característica do regionalismo, também muito utilizado pelo modernismo. Cassino, atual Museu de Arte Moderna. Construído em 1943, primeiro edifício do complexo arquitetônico a ser construído com influência de Le Corbusier, principalmente na fachada em vidro. A planta possui linhas sinuosas, também faz uso de linhas retas, uso de colunas que liberam a planta e fachadas, permitindo assim o uso do pano de vidro. O uso do concreto aparente revela a verdade do material.